Então, vamos para capítulo 5 de Segundo Nefe. Bom dia, oi mãe, oi Joyce. Os nefitas separam-se dos lamanitas, guardam a lei de Moisés e constroem um templo. Por causa de sua incredulidade, os lamanitas são afastados da presença do Senhor e tornam-se um flagelo para os nefitas, aproximadamente 588, 559 a.C. Eis que aconteceu que eu, Nefe, muito clamei ao Senhor, meu Deus, por causa da ira de meus irmãos. Mas eis que a sua ira contra mim aumentou a tal ponto que procuraram tirar minha vida. Sim, murmuravam contra mim, dizendo: nosso irmão mais jovem pensa em exercer domínio sobre nós. E tivemos muitas aflições por sua causa. Portanto, matemo-lo agora, porque não nos aflija. Portanto, matemo-lo agora, para que não nos aflija mais com suas palavras. Pois eis que não permitiremos que ele seja nosso chefe, pois compete a nós, que somos os irmãos mais velhos, governar este povo. Ora, não escrevo nestas placas todo quanto murmuraram contra mim. Basta-me dizer que procuraram tirar minha vida. E aconteceu que o Senhor me advertiu para que eu, Nefe, me afastasse deles e fugisse para o deserto com todos os que quisessem seguir-me. Portanto, aconteceu que eu, Nefe, levei comigo minha família, assim como Zorã e sua família, e Sam, meu irmão mais velho, e sua família, e Jacó, e José, meus irmãos mais jovens, e também minhas irmãs, e todos os que me quisessem acompanhar. E todos os que me quiseram acompanhar foram os que acreditaram nas advertências e revelações de Deus. Portanto, deram ouvidos às minhas palavras. E tomamos nossas tendas e tudo o que nos foi possível e viajamos no deserto pelo espaço de muitos dias. E depois de termos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas. E meu povo quis dar ao lugar o nome de Nefe. Portanto, nós o chamamos de Nefe. E todos os que estavam comigo decidiram chamar-me a si mesmos o povo de Nefe. E esforçamo-nos por guardar os juízos, os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas, de acordo com a lei de Moisés. E o Senhor estava conosco e prosperamos muito, porque plantamos sementes e nossas colheitas foram novamente abundantes, e começamos a criar rebanhos e manadas e animais de toda espécie. E eu, Nefe, também havia trazido os registros que estavam gravados nas placas de latão e também a esfera, ou seja, a bússola, que fora preparada para meu pai pela mão do Senhor, segundo o que estava escrito. E aconteceu que começamos a prosperar muito e a multiplicar-nos na terra. Interessante aqui é que ele fala de que estava guardando todos os mandamentos
estatutos do Senhor, né, que aprendeu na lei de Moisés. E com isso ele estava prosperando muito. E aconteceu que começamos a prosperar muito e a multiplicar-nos na terra. E eu, Nefe, tomei a espada de Labão e com esse modelo fiz muitas espadas, a fim de que o povo que agora se denominava Lamanita não caísse sobre nós para nos destruir, porque eu conhecia seu ódio para comigo e meus filhos e os que eram chamados o meu povo. Ensinei meu povo a construir edifícios e a trabalhar em toda espécie de madeira e de ferro e de cobre e de latão e de aço e de ouro e de prata e de minerais preciosos que existiam em grande abundância. E eu, Nefe, construí um templo e construiu conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ele ser construído como o templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. Nós cremos que os maias, incas, têm muito a ver com esse povo aqui. Então, no caso, nós encontramos templos na América Latina construída, né? Na América Central ali, nós temos templos, até mesmo na Amazônia tem templo, né? Construído. Templo não, pirâmide, né? Que também poderia ser templo. Bom, então, pensando aqui, acho que eu falei. Desconsidera essa questão aí que eu falei de templo aqui na Amazônia e templo aqui na América Latina, porque eu estava associando a pirâmides. Mas ok. E aconteceu que eu, Nefe, fiz com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. E aconteceu que eles desejavam que eu fosse seu rei. Eu, Nefe, não desejava, porém, que eles tivessem um rei. Não obstante, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. E eis que as palavras do Senhor com referência a meus irmãos foram cumpridas, quando lhes disse que eu seria seu chefe e seu mestre. Portanto, eu havia sido seu chefe e mestre de acordo com os mandamentos do Senhor, até o momento em que procuraram tirar minha vida. A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida quando me falou, dizendo: se deixarem de dar ouvidos às tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. E eis que foram afastados de sua presença. E ele fez cair a maldição sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição por causa de sua iniquidade, pois eis que havia endurecido o coração contra ele, de tal modo que se tornaram como uma pedra, e como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com sua pele se tornasse escura. E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam
de suas iniquidades. E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. E o Senhor assim disse, e assim foi. E por causa da maldição que caiu sobre eles, tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia, e procuravam animais de caça no deserto. E o Senhor Deus disse-me: Eles serão um castigo para teus descendentes, a fim de fazer com que se lembrem de mim. E se não se lembrarem de mim e não derem ouvidos às minhas palavras, castigá-los-ei até que sejam destruídos. E aconteceu que eu, Nefe, consagrei Jacó e José como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. E aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade, e haviam-se passado 30 anos desde que deixáramos Jerusalém. E eu, Nefe, havia feito os registros de meu povo, até então, nas minhas placas. E aconteceu que o Senhor Deus me disse: Faze outras placas e gravarás nelas muitas coisas que são boas a meus olhos. Portanto, são boas a meus olhos, para proveito de teu povo. E portanto eu, Nefe, para ser obediente aos mandamentos do Senhor, fiz essas placas, nas quais gravei essas coisas. E gravei as coisas que são agradáveis a Deus. E se meu povo estiver satisfeito com as coisas de Deus, estará satisfeito com o que gravei nestas placas. E se meu povo desejar conhecer a parte mais específica da história de meu povo, deverá examinar minhas outras placas. E basta-me dizer que se haviam passado 40 anos e já havíamos tido guerras e contendas com nossos irmãos. Ok, eu compartilho essa escritura, essas palavras, sabendo que o Salvador Jesus Cristo é o nosso Salvador de toda a raça humana, sejam ele branco, preto, índio, chinês, japonês, enfim, toda a raça humana. E se nós nos arrepender perante o Senhor e confiar nele, vai ter feito o grande sacrifício expiatório que ele fez pela raça humana, pela humanidade. E deixo essas palavras em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.